Bem, meus amigos, vamos agora para o nosso último vídeo sobre os órgãos da execução penal. Já foram 5 vídeos até agora e vamos, neste último vídeo, estudar os órgãos que faltam. Quais são, Alfano, os órgãos que nós ainda não estudamos na execução penal? Órgãos da execução penal que nós ainda não estudamos. São 3. Juiz da execução, Ministério Público e Defensoria Pública. Tá bom? Então, vamos começar aqui com o juízo da execução. O juízo da execução é previsto no artigo 65 a 66. Antes de mais nada, você tem que saber quem é o juiz da execução. E a resposta, pessoal, é a seguinte. Cabe à lei de organização judiciária de cada estado e do Distrito Federal dizer quem vai exercer a função de juiz da execução. Então, por exemplo, aqui em Goiânia nós temos juízes que cuidam dos processos e nós temos juízes que cuidam da execução das penas. Então, o juiz do processo, ele condena ou absolve. Depois que condena, o processo vai ficar com a responsabilidade do juiz da execução. Ele vai acompanhar as decisões sobre a execução da pena, progressão de regime, saída temporária, livramento condicional e por aí vai. Tá bom? Agora, Alfano, o que acontece nas cidades que são muito pequenas e a lei não indica um juiz só para execução? Bem, se a lei não indicar um juiz só para execução, a execução ficará a cargo do juiz da sentença. É o que acontecia, por exemplo, lá em Alto Paraíso, que eu fui delegado. É uma cidade pequena, só tem 7 mil habitantes. A lei não nomeou um juiz só para execução. Então, o juiz da sentença decide também as questões relacionadas à execução da pena. Tá bom? Olha lá, via de regra, a execução penal competirá ao juiz da execução indicado na lei de organização judiciária. Agora, na ausência do juiz designado para a execução, a competência recairá sobre o juiz da sentença. Beleza? Agora vamos lá. Vamos conhecer aqui a competência do juiz da execução. O que o juiz da execução o que o juiz da execução tem competência para decidir? Cabe ao juiz da execução, primeiro, aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer forma favoreceu a gente, ou seja, aplicar lei benéfica aos casos já transitados em julgado. Então, cabe ao juiz da execução aplicar a lei benéfica aos casos já transitados em julgado, declarar extinta a punibilidade, decidir sobre soma ou unificação das penas, progressão ou regressão de regime, detração e remissão da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional e incidentes da execução. Então, o juiz da execução decide sobre as questões principais da execução penal. Ele autoriza saída temporária. E aí, cuidado, tá, pessoal? Cuidado. Cuidado. Olha lá. A permissão de saída é da atribuição do diretor do presídio. Do diretor. Beleza? Também cabe ao juiz da execução, vamos lá? Determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. Determinar a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativo de liberdade. Determinar a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Aplicar a medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. Determinar a revogação da medida de segurança, determinar a desinternação e o restabelecimento da situação anterior, determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca e determinar a remoção do condenado nas hipóteses previstas no artigo 86, parágrafo 1º dessa lei. Também cabe ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança
E aqui algumas coisas importantes, tá, pessoal? Até aqui basta que você leia várias vezes até o dia da sua prova. Agora, essas coisas aqui são mais importantes, tá? Cabe ao juiz da execução inspecionar mensalmente os presídios, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência dos dispositivos dessa lei. Compor e instalar o conselho da comunidade e emitir anualmente o atestado de pena cumprida. Pessoal, essas 4 atribuições são as mais importantes, tá? Mais importantes. São aquelas que você tem que decorar de qualquer jeito. O juiz da execução ele tem que inspecionar mensalmente os presídios. E outra, só quem pode interditar presídio é o juiz. Alfama, o Ministério Público não pode? Não, pode pedir ao juiz para interditar. Alfama, a Defensoria Pública não pode? Não pode. Pode pedir ao juiz, representar o juiz para interditar. Conselho Nacional, Alfama, de Política Criminal e Penitenciária, pode? Não pode. Pode representar para que o juiz interdite o presídio. Só quem pode interditar o presídio é o juiz da execução. O juiz da execução compõe e instala o Conselho da Comunidade e emite anualmente o atestado de pena cumprida. Tá bom? Vamos tratar agora sobre o Ministério Público. O Ministério Público é órgão da execução, previsto nos artigos 67 e 68 da LEP. Alfama, o que o Ministério Público faz na execução penal? O Ministério Público fiscaliza a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Pessoal, isso aqui você tem que decorar. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Incumbe ao Ministério Público fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento e requerer. Vejam, o juiz determina, o Ministério Público requer. Tá bom? Muita atenção nisso. Tudo que o juiz determina, o Ministério Público requer. Então, o que muda entre o juiz e o Ministério Público é isso. O juiz manda, o Ministério Público pede. Então, o que o Ministério Público pode requerer? Tudo. Pode requerer tudo. Pode pedir tudo. Pode requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, ou seja, o processo de execução. Se você souber isso aqui, já sabe tudo sobre o MP. O MP fiscaliza a regularidade, fiscaliza a execução das penas e das medidas de segurança, a regularidade das guias de recolhimento e de internamento e pode requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. O Ministério Público também pode requerer a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução, a aplicação de medida de segurança, substituição da pena por medida de segurança, pode requerer revogação da medida de segurança, pode requerer conversão da pena, progressão, regressão de regime e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional, pode requerer a interdição, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Enfim, veja que o Ministério Público vai requerer, o juiz vai determinar todas aquelas providências, tá? O Ministério Público pode interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução e também visitará mensalmente os presídios penais, registrando a sua presença em livro próprio, tá bom? Pessoal, veja, a atribuição da Defensoria Pública e do Ministério Público é muito semelhante, tá? Vamos lá? Vamos ver a Defensoria Pública? Tem por função, e aqui é o que você tem que saber sobre a Defensoria Pública, tá? Tem por função velar pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias de forma individual e coletiva. Então, olha só, eu vou até fazer uma coisa com vocês aqui agora, tá? Vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é montar aqui um quadro na hora com vocês sobre os órgãos da execução, porque eu agora, no meio da aula, eu percebi que isso aqui é importante, tá? Vamos lá. Defensoria Pública está aqui. Estou abrindo aqui, pessoal. Vou pedir um minuto só, porque isso aqui é importante. Eu senti
Isso aqui vai ser cobrado na sua prova, tá? Então, vou inserir aqui uma tabela. Pronto. Tabela de um lado, Ministério Público. Vamos lá, peraí. Ministério Público. E do outro lado, Defensoria Pública. Vamos lá. Defensoria Pública. O que você precisa levar para a sua prova sobre a Defensoria Pública? E o que você precisa levar para a sua prova sobre o Ministério Público? Vamos lá, vou voltar aqui. Resolvido. Então vamos lá? Fiz o quadro aqui, tá? Ó, desculpa, não faço isso, não fiz isso no curso. Normalmente eu já chego com o material pronto. Só que aqui eu senti agora que esse quadro vai te ajudar. E eu montei o quadro agora. Montei o quadro agora. Tá aqui o quadro. Pessoal, bota esse quadro aqui no seu local de estudo, tá? Diferença entre o Ministério Público e a Defensoria Pública na execução penal. Tá aqui, o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Bom? Defensoria Pública tem por função velar pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes de execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias de forma individual e coletiva. Pessoal, quem defende os necessitados é a Defensoria Pública, tá bom? Mas veja como é parecido aqui o Ministério Público e a Defensoria Pública. Os dois fiscalizam a execução da pena e da medida de segurança. Aqui a lei fala que o MP fiscalizará e a Defensoria Pública vai velar pela regular execução da pena e da medida de segurança. O que vai diferenciar isso aqui? A Defensoria Pública vai atuar para a defesa dos necessitados, em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. É isso que vai diferenciar a Defensoria Pública do Ministério Público na execução penal para você, tá bom? Mas você vai observar aqui o seguinte, o que o Ministério Público e a Defensoria Pública podem requerer é a mesma coisa, quer ver? A Defensoria Pública pode requerer a mesma coisa que o MP. Todas as providências necessárias ao desenvolvimento da execução, a aplicação dos casos, aplicação aos casos julgados de lei posterior que beneficiar o condenado, declaração de extinção, não punibilidade, unificação das penas, detração e remissão, instauração dos incidentes de excesso ou desvio, aplicação de medida de segurança de sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança, conversão das penas e progressão de regime, suspensão condicional da pena, livramento condicional, autorização de saída, internação, desinternação e o restabelecimento da situação anterior, cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca e a remoção do condenado naquela hipótese do artigo 36 da LEP. Também pode requerer ao juiz a emissão do atestado de pena a cumprir, então a Defensoria Pública requer e o juiz emite, interpor recursos de decisões do juiz, representar ao juiz para instauração de sindicância ou de PAD por violação das normas da execução, visitar os estabelecimentos penais, e aqui a lei não fala se é mensalmente ou não, requerer à autoridade competente a interdição do estabelecimento, no todo ou em parte. Então veja, mais uma vez, a defensoria pede a interdição, o juiz determina ou não. Visitar periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio, tá bom? Então, pessoal, fechamos aqui o que você precisa saber sobre a Defensoria Pública. Volto a dizer, em relação a essas atribuições aqui, basta que você leia várias vezes, tá? E observe que a Defensoria Pública requer. Quem determina é o juiz. E aí você tem que saber o que é mais importante. Pessoal, olha só, se você só precisa decorar mesmo para sua prova, isso aqui, ó. É a única coisa que você precisa decorar para sua prova. O resto, basta que você leia várias vezes, que já vai ser o suficiente para que você faça uma boa prova. Tá bom? Fechamos aqui finalmente o estudo dos órgãos da execução penal. Espero que tenham gostado. É uma matéria decoreba, não é muito legal, mas eu tentei fazer o meu melhor. Espero que tenha sido útil. A gente está junto, beleza? Até o dia da sua prova. Um grande abraço